E o Bauman ele traz essa questão, e ali fica muito claro como as pessoas distorcem os valores, né? Para ele, amigo é diferente do amigo do Facebook. Mas a pessoa já começa a usar a mesma palavra para coisas diferentes. E são assim que os valores vão sendo distorcidos na sociedade. E hoje, muitas pessoas, elas já aprendem um valor que já foi transformado. Então, imagina os jovens pós-rede social, eles já nascem com um conceito de amizade muito mais superficial, e eu vejo claramente isso no consultório, atendendo jovens a partir de 18 anos. Né? Problemas de relações, laços humanos, são trocados por essa liberdade, né? E a rede é mais importante do que os laços humanos. Antes, os laços humanos eram o mais importante. Né? Então aqui ele vai falar dessa ideia de liberdade e segurança, que ele acabou de falar, a instabilidade social e a falta de estrutura, levando a incertezas, mudanças constantes e aceleradas na vida, individualismo e consumismo exagerados, que a gente vem falando também dos outros pensadores, fragmentação social e conexões superficiais, nunca foi tão difícil se relacionar, e isso contamina gerações mais velhas também. Eu atendo muitas pessoas na faixa de 40 a 50 anos estão falando, está impossível se relacionar. As pessoas só ficam nesses aplicativos de relacionamento, e o conceito de relação também está mudando. Né? Relações sociais líquidas, fluidas e descartáveis. Laços humanos e comunidade versus redes sociais, que ele fala ali também no vídeo. Deixa eu falar com eu vou passar depois, senão aqui eu queria trazer só mais uma referência muito importante, que é do Viktor Frankl, esse livro A Busca de Sentido. Esse livro é bem pesado, é um livro muito denso, assim, não de conteúdo, mas a forma que ele descreve é uma pessoa, né, o Viktor Frankl, ele viveu durante um tempo no campo de concentração, em Auschwitz, e ele narra nua e cruamente a sua realidade ali. É bem pesado, assim, é desumano. Então esse é um livro que choca bastante, né? Mas ele, em nenhum momento, ele vai se colocar no lugar de vítima. Ele vai o tempo todo olhar essa experiência como um observador e como um pesquisador do comportamento humano. Então ele consegue observar a humanidade no cara da SS lá, né, que é responsável por torturar os judeus. Ele observa como que os próprios judeus se voltam contra os judeus, os capos, né, se não me engano, tem que ele usa, né, para ganhar confiança ali. Então ele começa a observar essas relações humanas. Ele fala, o campo de concentração é o reflexo do mundo lá fora, né, mais hardcore, né, com muito mais sofrimento. Mas as relações humanas, então ele vai vendo assim, e ele destaca algumas coisas, né? Ele argumenta que existem 3 formas de encontrar significado e propósito na vida, que é a nossa primeira questão, né? Através da realização de um trabalho ou tarefa, encontrando propósito em fazer algo que seja útil e significativo. Através do amor, encontrando significado em relacionamentos e conexões com os outros. Agora, essa conexão aqui é old school, né? Não é essas conexões modernas. São conexões de vínculos, de laços de humanos que o Bauman falava. E através de aceitação do sofrimento, encontrando significado e propósito em lidar com a adversidade e encontrar força e resiliência. Trouxe algumas visões de alguns filósofos aqui que trazem essa necessidade também. Né? Vocês percebem que não importa onde você está pesquisando, as pessoas, elas falam das mesmas coisas. Né? E elas chegam, muitas vezes, às mesmas conclusões. De uma forma bem simples, o Dalai Lama traz esse ensinamento, né? Que ali o discípulo dele chama de reajuste cognitivo. Né? Você olhar para a mesma situação através de perspectivas diferentes. Isso é muito o que a gente faz no setting terapêutico, no consultório de psicologia. Né? A pessoa está muito fixada, às vezes, só na dor e no sofrimento que uma experiência está causando. Mas se você olha a partir de outro ângulo,
Às vezes você pode dar valor a um aprendizado que você está tirando, a força que você está ganhando, né? Então, aqui já entra muito da psicologia para como agir diante da angústia, como agir diante do sofrimento, das tristezas do mundo, né? Dessas dificuldades. E por fim eu trago a psicologia analítica de Carl Jung, que ele traz alguns conceitos importantes que na verdade vão ilustrar muito do que a gente já viu aqui. O que eu gosto no pensamento de Jung é que ele foi profundamente influenciado por vários filósofos. E ele cita isso ao longo da obra dele inteira, né? Tem vários livros que ele cita Platão, ele cita Aristóteles, ele cita Schopenhauer, ele cita Kant, ele cita um monte que eu não citei aqui, Schiller, né? Agostinho, ele cita um monte de filósofos. E ele consegue encaixar a psicologia dele em todos esses pensamentos. Então, ele não era nem materialista, como Freud assumiu essa postura e defendeu até o último momento, né? E ele não era nem um metafísico, como muitos afirmam que ele é só isso, que ele era místico e que ele só falava das coisas transcendentes, né? O Jung encontrou a justa medida aí, muito bem fundamentada filosoficamente, né? Com argumentos muito maduros, muito sábios, né? Dentro da psicologia dele. Ele traz a ideia de um inconsciente coletivo, né? Onde existe uma base arquetípica, né? Que sustentam os comportamentos humanos. O inconsciente coletivo é cheio de arquétipos, e arquétipos dão origem a padrões de comportamentos. Funcionam mais ou menos como guias, como trilhos, né? Para eu me comportar. Falei bem sobre isso na última palestra, dei uma introdução legal sobre arquétipos. Dá uma olhadinha lá no vídeo. Né? Fala sobre a individuação, que seria o processo do indivíduo. Qual é o meu mito de origem? Né? A gente viu qual é o mito do homem moderno. Agora, qual é o meu mito? Eu nasci em quais circunstâncias? Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Quem me cuidou? Teve ou não teve essas figuras? Quem foi mais preeminente? Eu nasci numa tragédia ou numa comédia? Né? Quais foram as divindades que estavam presentes ali? Quais eram os arquétipos que me orientavam? Né? Isso é muito importante para eu entender qual é o meu processo de individuação. Porque o seu lugar da falta, para Jung, né, vai ser o lado sombrio, o lado que eu desconheço e o lado que eu não desenvolvi. Tudo isso. Esse vai ser o lugar da falta para Jung. E eu vou buscar no meu processo de individuação, ampliando a minha visão de mundo. Ele usa um termo chamado cosmovisão. Vai falar sobre isso em Natureza da Psique e em Prática da Psicoterapia. E ali, através desse caminho de não preconceitos, né, de não me fechar, de não construir torres, de não unilateralidade, se eu, na medida do possível, busco sair dos extremos, eu me mantenho aberto para as diferentes experiências. E as que vão ser válidas para o meu caminho, eu vou ter menos resistência, então eu vou sofrer menos. A individuação é um processo para Jung sem fim, de uma vida inteira. Embora alguns erroneamente chamam o Jung de um individuado, né? Ele mesmo fala que não tem um fim esse processo, porque o inconsciente é infinitamente maior que a consciência. E a individuação é o processo de jogar luz na sombra, né? Ficar consciente do inconsciente. E o nosso inconsciente pessoal, ele é povoado aí por vários personagens, vários traumas, vários complexos, são os nomes, o nome que ele usa para descrever. Né? Complexos são, eles são dotados de carga afetiva e eles são autônomos, eles agem como entidades no nosso psiquismo. Nós precisamos, através dos sonhos, através das fantasias, através do discurso, identificá-los e trabalhar eles, né? Despotencializando esses complexos para permitir que a energia psíquica flua de uma maneira mais livre e que eu possa experienciar com menos
sofrimento, menos angústia, e dessa forma, né, eu encontrar essa vida que vale a pena ser vivida para mim. O processo de individuação, nesse sentido, o Jung, ele foca bastante no indivíduo. A psicologia analítica junguiana, ela foca no processo do indivíduo, e ele entende, a conclusão que ele chega é a mesma do Newton Bonder, lá no início. Falei que eu ia fechar esse ciclo, né? Para ele, o ego, ele tem que aceitar, entender, compreender que ele é submisso ao self. É a mesma mensagem que se passa nas religiões, só que são distorcidas por conta desse esquema que a gente já falou lá atrás. O ego ser submisso ao self é simplesmente ele aceitar que a vida é muito maior que o desejo dele, que a vontade dele, que o umbigo dele, né? E que ele tem que fazer concessões, que ele tem que fazer sacrifícios. Então, o ego para Jung é um ego quase que religioso mesmo, né? E por isso que ele vai trazer o conceito de religare. Ele vai falar, ele muda o foco da religião institucional, esse é para o homem genérico, né? O homem individual, ele vive essa experiência de espiritualidade particular, como eu me conecto. Mas o Jung não fala que isso não pode ser feito através das instituições. Ele só fala que a partir do momento, mesmo na religião que você segue, você vai fazer uma mudança de chave e você vai encontrar o seu próprio canal de comunicação com o que você entende que é transcendente a você. Que ele vai chamar de self, que eu falei lá atrás. E ele diz que no meio da vida é quando você já construiu as bases, né? Você já se preocupou com a sua existência, e é aí que você abre espaço para se preocupar com essa busca mais profunda de autoconhecimento, né? De entendimento das suas questões, e você está mais livre para fazer isso. Porque enquanto você tem que resolver um monte de coisas que são preocupações da vida cotidiana, você não tem tempo para fazer isso, né? Ou preocupações com quem você vai ser, qual vai ser a sua profissão, né? A areté de Aristóteles, né? Qual a sua virtude. Isso daí você faz na primeira metade da vida. Na segunda metade da vida você vai buscar aprofundar essa vida não vivida, né? Você vai buscar entender o lugar da falta e aos poucos ir modificando o seu comportamento. Então ele não tira a responsabilidade do indivíduo por acreditar que existe um fim, né? A psicologia analítica é teleológica nesse sentido, a individuação é no sentido de ampliar a consciência, né? Ampliar a cosmovisão, mas com a responsabilidade das ações, das escolhas do indivíduo. E a necessidade de mudança de comportamento. Tem pessoas que ficam anos no processo terapêutico e falam, não, mas essa terapia não funciona, né? E muitas vezes a gente tem que estar na desagradável situação de falar, mas você não fez nada para mudar. Você está há anos se reclamando das mesmas coisas, mas fazendo a mesma coisa em relação a essas coisas, né? Então tem uma máxima na psicologia que a gente diz, não é possível ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E o Jung usava isso com muita propriedade. O self eu já falei. E ele vai falar também de sincronicidades, né? Que quando esse eixo ego-self se alinha, quando o ego entende essa submissão ao self, né? Ele caminha de uma forma que o redor favorece esse processo. Então tem muita gente. Eu ouvi essa semana mesmo, uma pessoa que tentou fazer uma viagem e tal, e era uma viagem que ela entendia que era muito importante, e tudo deu errado para ela não fazer. E aí ela entendeu, não era para eu viajar, né? E de alguma forma, eu acho que ela, da forma dela, entendeu que ela precisava mudar alguma coisa. Talvez realmente essa viagem não fosse o momento dela viver agora, né? Mas a sincronicidade é muito mais que isso, né? A sincronicidade, quando você se alinha com o seu propósito, e se o seu propósito está em sincronia
com o propósito do self, aí você entra no Dharma, né, dos hindus. E aí as coisas fluem com mais facilidade. E aí parece que tudo está conspirando a seu favor. O problema é que as pessoas pegam isso e lançam um livro chamado O Segredo e que subverte totalmente. Subverte para a lógica do Newton Bonder lá, do materialismo. Então eu vou fazer isso e eu vou ganhar isso. É só eu querer, é só mentalizar, é só eu querer muito e eu vou ter aquela casa, eu vou ter aquele carro, eu vou ter... E aí é o ego, é o desejo, né? As sincronicidades não acontecem para servir ao seu desejo, né? Essa é uma questão muito importante que eu vejo muitas pessoas distorcendo, né? E por isso que muitas vezes você fazendo tudo correto, as coisas não funcionam, as coisas não vão para frente. Porque talvez você não esteja aberto para olhar sob essa perspectiva, né? Então, nesse sentido, o Jung vai sim trazer para a psicologia alguns conceitos da religião, e por isso ele foi duramente criticado, e por isso ele ainda não é aceito na maioria das academias contemporâneas. É dificílimo você fazer um trabalho puro de Jung. Você tem que meio que atrelar com outras linhas, você tem que meio que fazer o que o professor quer, né? Embora tenha algumas pessoas que conseguem seguir uma carreira acadêmica em Jung, sob muita crítica, né? Muitos conflitos, muitos bater de frente com muita gente, porque ele traz essa visão também metafísica, né? Porque ele entende que existe algo que transcende ao homem e que interage com o homem, né? Aí ele vai citar os alquimistas, ele vai pesquisar as grandes áreas do conhecimento holístico e ocultista, ele vai pesquisar os gnósticos, ele vai pesquisar astrologia, ele vai pesquisar, ele vai enxergar padrões arquetípicos em tudo isso, né? As mitologias, os contos de fadas. E observando esses padrões arquetípicos, ele percebe que essa trajetória que o Joseph Campbell, e eu tenho uma palestra só sobre esse tema, na Jornada do Herói, Joseph Campbell, ele percebeu esses padrões também em diversas histórias. E ele cita bastante o Jung, né? Era um grande estudioso de Jung. E o processo de individuação, então, é esse, é o que vai, no seu mito pessoal, ajudar, se você está alinhado, afinado, né, a encontrar o seu sentido da vida e o seu propósito, né? Então, aqui o pequeno trecho do Alvin Sater, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Falando aí desse meio da vida, dos aprendizados, né? Da mudança de perspectiva. Em conclusão, não existe uma resposta única e absoluta para qual é o sentido da vida. Essa é uma questão que depende de diversos aspectos, como crenças, valores, cultura, etc. Cada indivíduo deve encontrar na sua subjetividade, na sua configuração de vida, de acordo com o ambiente que o cerca, a resposta para si mesmo. Para isso, é importante que ele busque ferramentas para aprender a administrar a sua angústia através do autoconhecimento e que ele se conscientize dos fatores ao seu redor que atrapalham o seu processo. A religião, aqui no sentido de religar, né, que eu falei, a filosofia e a psicologia são áreas que estão sempre buscando entender mais sobre essa questão e que podem apontar um norte para essa busca pessoal. Então, como eu disse, essa palestra nunca propôs esgotar o tema do sentido da vida, mas acredito que esse roteiro que eu segui serve como base aí para todo mundo, da sua forma, fazer as suas pesquisas, buscar nessas áreas, né, algo que dê propósito, que ajude a encontrar algum sentido. E é isso, então, eu deixo os contatos, se alguém tiver interesse.